Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Oh, oh, oh. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz, amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite de celebração. Nós vamos adorar ao nome do Senhor. Salmos 98. Salmos 98. Se porventura houver alguém sem a Bíblia ao seu lado, permita que essa pessoa acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas exaltai perante o Senhor que é Rei. Ruja ao mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Verso de número 4: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Você está feliz de estar na presença do Rei, meu amado? Quando nós chegamos na presença do Senhor, todas as coisas que nos amarguravam, todas as coisas que nos entristeciam, elas têm que ficar para trás. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, meu amado, nós temos que estar com o coração grato, com o coração feliz. A palavra do Senhor nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Então hoje se alegre na presença do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Coloque um sorriso no seu rosto e louve a Deus com alegria. Oh, 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 te adoramos. Oh, oh, oh. Cara, assim, espero no Senhor, a Ele entrego o controle, não tenho que temer. Oh, oh. Quem vai me tocar? Se estou coberto pelo sangue, o sangue de Jesus. Diga: eu espero em Ti, Senhor, espero no Senhor, a Ele entrego o controle, não tenho que temer, eu não vou temer. Quem vai me tocar? Se estou coberto pelo sangue, sangue de Jesus. Declare isso nessa noite: eu não sou, diga, eu não sou obra do acaso, ou eu não sou. Minha existência é um plano do Senhor. Aleluia. Confio em Tuas promessas. Sim, Deus, a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Se você crê, declare: o meu Deus está no controle. O meu Deus está no controle, o meu Deus está no controle, o meu Deus está no controle de todas as coisas, no meu viver.
declare isso com fé nessa noite. Diga: minha existência é um plano do Senhor. Confio em tuas promessas. Confiamos em ti, Deus. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. Do meu Senhor. Dá isso. O meu Deus está no controle. O meu Deus. Declare que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei. O meu Deus está no controle. O meu Deus está no controle de todas as coisas. Oh, da minha vida, do meu viver, de todas as coisas. Sim, Senhor, do meu coração, de todas as coisas. Do meu viver, de todas as coisas do meu coração. Descanse seu coração no Senhor, meu amado. Do meu coração. Se você crê nisso, aplaude o nome de Jesus aí, meu amado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Por isso não tema o seu coração. Não tema, meu amado. Não tema diante de nada, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém? Você pode se alegrar por isso, dizer glória a Deus essa noite. Josué capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler alguns versículos, depois vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe durante o tempo todo da ministração. Diz assim o texto: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fereceus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos vossos pés, a planta dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Nós vamos ler até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos, por favor. Pai, te damos graças nessa noite pela alegria que temos de estarmos na tua casa. Não há melhor lugar para estarmos, Senhor. Sabemos que na comunhão dos santos a tua palavra diz que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Que bom é saber de que enquanto estamos reunidos aqui,
cantando louvores ao teu santo nome. O Senhor dá ordens para que bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida. Pedimos agora que ao abrirmos a tua palavra, tu fales de uma forma tal que saiamos daqui instruídos na verdade que é a tua palavra. Pedimos que a nossa mente seja totalmente aberta e receptiva às palavras que ecoam do trono do Senhor sobre a vida da tua igreja. E que ao sairmos daqui hoje à noite, saiamos cada vez mais alicerçados e fundamentados na boa e poderosa palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. E você diz amém? E amém. Assente-se aí, por favor. Hoje é comemorado no calendário aqui no Brasil, da Igreja Evangélica, o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. A Bíblia começou a ser impressa em 1914 na língua portuguesa. Você sabia disso ou não? 1914 é que houve a primeira prensagem da Bíblia em português, não ainda numa gráfica no Brasil. Ela era impressa em Nova York, em português, e era enviada para os primeiros crentes aqui no Brasil. Só em 1944, se não me falha a memória, é que começou a ser impressa em língua portuguesa a Bíblia numa gráfica no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, IBB, Instituto Bíblico Brasileiro. Foi o primeiro a imprimir a Bíblia na língua portuguesa em solo brasileiro. Dia da Bíblia, dia daquilo que a palavra de Deus afirma que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E às margens de um novo ano, a gente está caminhando em direção a um novo tempo de Deus para a nossa vida. Não que o tempo de Deus seja regido pelo calendário gregoriano, esse calendário que rege a nossa vida, que determina o dia que você nasceu e as datas do ano. O reino de Deus e o reino celestial não é regido pelo calendário dos homens, ele é regido pelo calendário de Deus. Mas nós usamos desse calendário para nos preparar para algumas coisas. É por isso que você tem uma agenda, é por isso que você usa o seu celular para marcar algumas atividades do dia. Você coloca lá, segunda, tal dia, tal hora, eu tenho um compromisso. E chega agora nessa época do ano, nós começamos a nos preparar para a virada. Um novo ano, 2015, um novo ano, muita expectativa. Quantos aqui esperam que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida até aqui? Eu espero. Tem muita gente dizendo assim: o ano 2015, os economistas acham que vai ser um ano difícil. Difícil tem sido até aqui, conta uma coisa nova. Verdade ou não, gente? Me fala um ano que você diz assim, foi uma baba. Ixi, eu queria voltar naquele ano. Meu irmão, nós vivemos cada dia diante de desafios. O ano de 2015, ele também nos reserva desafios, mas eu tenho que esperar coisas grandes, coisas boas, coisas preciosas da parte de Deus para a minha vida. Eu não sei quanto a você, mas eu sou um otimista por natureza. Eu sempre caminho em direção àquilo que eu creio que é algo bom da parte de Deus que vai me alcançar. Eu creio que em 2015 viveremos dias extraordinários. Os maiores milagres que você já experimentou vão acontecer no ano de 2015. Quem crê, diga glória a Deus aí. Eu creio. O melhor tempo da sua vida familiar vai ser vivido em 2015. Sem precedentes. É aquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2015. Será que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: se prepara, 2015 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu creio dessa maneira. O texto que nós temos diante de nós hoje à noite fala de um povo que estava exatamente como nós, caminhando em direção à promessa de Deus. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão aí. Eu tenho promessa de Deus. Há coisas que o meu coração anseia ver acontecer. Coisas no âmbito familiar, no âmbito ministerial, no âmbito pessoal. E nós estamos caminhando em direção à promessa. E o povo que nós lemos aqui esse episódio estava vivendo exatamente isso. Eles estavam caminhando em direção à promessa de Deus. Deus havia prometido e havia já cumprido de que os livraria do Egito e os levaria a uma terra prometida. Agora, já sobre a liderança de Josué, Moisés havia morrido. O livro de Josué começa dando essa informação de que Moisés é morto.
Josué assume o compromisso de levar o povo agora à segunda fase do plano de Deus. Primeira fase, tirar o povo do Egito, atravessar o deserto e agora cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. O que é que nós precisamos fazer para caminhar em direção às promessas de Deus? O que é que eu e você podemos aprender com esse texto hoje à noite, que pode nos ensinar e muito, para que nós possamos caminhar para o melhor ano da nossa vida? Eu creio dessa maneira, meu querido. Deus tem promessas reservadas para você em 2015. Mas compete a nós cumprirmos algumas fases e etapas da nossa vida. Algumas regras que precisam ser obedecidas. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que trabalha com ordem, com decência. Ele orienta o seu povo na direção do centro perfeito da sua vontade para a nossa vida. A gente não chega no centro da vontade de Deus por acaso. Cheguei aqui, olha, que bom, estou no centro da vontade de Deus. Não, você chega no centro da vontade de Deus cumprindo as orientações que a palavra de Deus traz. Ninguém é abençoado por acaso. Você é abençoado por ser fiel a Deus, por você cumprir os mandamentos do Senhor. A Bíblia é repleta de orientações com respeito a essa prática na vida de qualquer pessoa. A Bíblia é um livro democrático. Qualquer pessoa que obedecer a palavra de Deus se tornará alvo direto das bênçãos e do favor do Senhor. Por isso que Deus, quando observa esse momento na vida do povo, Ele chama Josué o líder. Tudo começa com um líder. Um povo sem um líder, um lar sem um líder, ele caminha em direção a lugar nenhum. É por isso que é importante a liderança. Deus sempre levantou pessoas. No momento que havia caos em Israel, durante um período onde Josué já não estava, e ainda o povo vivia aquilo que a Bíblia chama de teocracia, um governo dirigido por Deus. Quando o povo desandava, Deus levantava uma pessoa, um juiz, para libertar o povo e para dar direção a ele. Todo lugar sem direção vira confusão. Qualquer lugar que se ajunta gente, precisa ter um líder. Precisa ter alguém que vai dar e mostrar a direção. E Deus sabia disso. Moisés já não estava mais presente e ele precisava de um novo líder, Josué. Prontamente, assim que Moisés não vive mais, Deus escolhe um novo líder, porque um povo precisa de liderança. Por isso que o autor aos Hebreus diz que nós devemos obedecer os nossos guias. É importante você ter alguém que te mostra o caminho, que te orienta. Mas você não pode seguir alguém que não sabe onde quer chegar. Você já seguiu alguém que está perdido? Já ou não? Às vezes você já saiu em carreata. Me segue, alguém fez assim, me segue. A única coisa que ele fez foi te levar a estar perdido, assim como ele estava. Jesus usa essa mesma aplicação quando ele registra essa palavra de acordo com Mateus capítulo 15, quando diz guias cegos. Cegos que guiam cegos e os levam para o buraco. Não tem nada pior do que você seguir um cego. O cego não sabe para onde vai. Se você segue um cego, você vai seguir a mesma trilha dele e vai dar em lugar nenhum. Portanto, quando Deus chama Josué como novo líder, Ele sabe que Josué precisava de uma orientação. E o que eu quero hoje à noite, à luz desse texto, eu queria usar desse tempo tão precioso que a gente reservou para estar na casa de Deus, para adorar o Senhor, para ouvir a palavra. O meu desejo, já faz 5 domingos que eu não prego aqui, gente, eu já estava sangrando pelos olhos, estava babando, estava me dando desespero. Quando o Dr. William disse que viria aqui domingo passado, eu quase que disse não, falei, miserável. Já faz 4 domingos que eu não prego, vou ficar mais um sem pregar. Mas eu, meu amigo, eu abri uma exceção para ele. Mas eu já estou há muito tempo, 5 domingos. Eu acho que é o maior período que eu fiquei longe do púlpito dessa igreja, 5 domingos. Aos domingos, porque quarta eu preguei. Eu queria, nesse tempo, que a gente se reúne como família, como igreja, ouvir algumas orientações para você ter um futuro diferente. Porque às vezes você está reclamando de como terminou 2014, mas a culpa é tua. Deus não tem nada a ver com isso.
O que Deus tinha para você, muito provavelmente, é algo completamente diferente do que você está vivendo, caso você tenha decidido viver a vida segundo os seus próprios interesses. A gente às vezes reclama como o ano terminou, só que a gente não faz uma autoanálise. Se a gente está seguindo aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, eu estou aqui, os pastores estão aqui como guias. Estamos aqui como servos de Deus, não para falar aquilo que nos apraz, que nos convém. Nós estamos aqui como atalaias, proclamadores da verdade de Deus. O nosso desejo é que você, ao ouvir aquilo que é pregado aqui, obedeça, siga a orientação. Tem gente que pede conselho, mas não segue o conselho. Você já viu aquele negócio? Às vezes a esposa é assim dentro de casa. Ela chega e mostra 2 roupas para você. Qual você gostou? Por exemplo, tem um vestido preto e um vestido branco, para facilitar as cores. Você mostra, eu gostei mais do preto. Ela vem vestido com o branco. Acontece isso com você ou não? É assim, é só para contrariar. Às vezes você dá uma direção. Muitos filhos sofrem por quê? Porque não seguem a orientação dos pais. Olha, gente, eu teria evitado muita coisa na minha vida se eu tivesse obedecido com mais fidelidade orientações que eu recebi dos meus pais. Você pode ter certeza, se encaixa na mesma coisa. Quantas vezes você já não quebrou a cara, e aí você tem que chegar em casa e ainda ouvir o pai dizer, eu te falei. Eu te disse. Lembra daquele desenho que tinha uma motoquinha dizendo, eu te disse. Eu falei que ia ser desse jeito. Eu falei. Deus tinha um plano. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito. É por isso que eu afirmo nessa noite mais uma vez, o que Deus tem para você em 2015, meu irmão, é muito melhor do que você consegue desejar com a sua própria alma. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus não quer que você viva nesse novo ano um ano de dor, de fracasso, de miséria. Deus quer levá-lo mais próximo ao lugar perfeito que Ele sonhou para você. Eu creio que 2015 será um ano de grandes realizações. Você vai sorrir como você nunca sorriu. Você vai se alegrar como você nunca se alegrou, se você apenas caminhar em direção ao centro perfeito da vontade de Deus para a sua vida. Deus chama Josué. Ao chamar Josué, ele quer dar orientações ao líder. É por isso que um líder, ele tem que estar sempre afinado com o coração de Deus. Eu temo líderes que não andam de acordo com o coração de Deus. Pais que não andam de acordo com o coração de Deus. Gente que é sacerdote do lar, mas não está afinado com aquilo que Deus tem. São seus próprios planos, são seus próprios sonhos, são suas próprias ambições. E você esquece o que Deus tem. Josué sabia que ao ser comissionado por Deus, ele não estaria ali colocando em prática um plano pessoal. Ele seria um agente de Deus para cumprir o propósito do Senhor na vida do seu povo. Eu tenho que entender isso. Eu sou só um instrumento. Eu sou um agente de Deus. Deus vai falar através de mim, para que leve alguém no centro da vontade, de dentro de casa, como marido, como pastor. Não importa qual seja o seu contexto. Às vezes dentro do seu trabalho, Deus quer que você esteja afinado com o coração dele, o centro da sua vontade. Deus chama Josué. E o texto começa dessa maneira. Olha o que diz o verso 1. Eles vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Eu preciso parar antes de tomar algumas decisões. Toda decisão precipitada, cruzar algo, porque a passagem é algo muito importante. Há várias passagens na nossa vida. Nós às vezes tomamos algumas decisões precipitadas e passamos por alguns lugares, passamos por algumas portas, sem saber se esse é o lugar que Deus tem para nós. O texto me ensina primeiro que quando chegaram às margens do Jordão, antes que passassem, eles fizeram o quê? Pararam. Antes de qualquer decisão, antes desse novo ano, é importante a gente parar e dizer, peraí, o que Deus tem para mim? Eu não vou entrar no ano de 2015 só cheio de fé. Não, eu creio, eu vou mergulhar, Deus vai me honrar, a minha fé. Para. Você precisa parar e pensar.
para as margens do Jordão e procure qual é a vontade de Deus. Toda decisão, todo passo, ele deve ser antecedido por um momento de parada, para que você descubra o que Deus tem para falar. Há um Deus que orienta o seu povo, meu querido. Eu creio num Deus que fala conosco. Quando a gente para nas margens do Jordão e diz: Senhor, fala, eu não dou um passo sequer se o Senhor não falar comigo, eu preciso parar. Quantas vezes você não viveu aquilo que Provérbios afirma sendo pecado? Provérbios 19, versículo 2 diz que não é bom agir sem refletir, e peca o precipitado. Você fez negócio que não era para você ter feito. Tem gente que está reclamando até agora, dezembro, por um negócio mal feito que ele fez em janeiro. Por quê? Mas parecia bom. Fez na emoção. Cuidado com as suas emoções. Se há algo traiçoeiro, são as nossas emoções. Cuidado. Gente que se relacionou com gente, namoro. Pastor, eu achei que ela é o homem de Deus para a minha vida. Achou. Não tinha certeza. Quando você não sabe o que fazer, o texto diz que eles ficaram ali quantos dias? 3 dias. Você imagina o povo na beira do rio? 3 dias aí, não, é o seguinte, não aconteceu nada não vou sair daqui não. Não, eu vou parar aqui e vou esperar. Às vezes nós pecamos pela nossa excesso de vontade. Já viu isso, pessoal? Eu quero tanto acertar que você erra. Eu queria tanto acertar, eu queria tanto que funcionasse, mas o problema é que você quer, você não quer saber o que Deus tem. E a gente se frustra. E se a gente não aprender isso aqui hoje à noite com esse texto, o ano de 2015 pode vir a ser um ano frustrante. O que eu quero hoje à noite é que você pegue essa palavra. Se você tiver caneta, um papel, anota, rabisca, puxa a linha, põe uma setinha. Mas eu quero te dar algumas orientações claras nesse texto, para você caminhar em direção ao melhor ano da sua vida. Um ano onde você vai se aproximar um pouco mais do sonho de Deus para você. Você não vai caminhar na direção oposta. Você não vai entrar pela porta errada. Eu me lembro de um quadro que tinha, eu não sei qual, acho que era Silvio Santos, porque Silvio Santos que é especialista nesses quadros, nada a ver. Que tinha um monte de porta. Não tinha um quadro assim? Que tinha um monte de porta. E ele tinha que escolher que porta que entrava, atrás de que porta. É aquela lá, não é não. É a 1 ou é a 2. É a 3 ou é a 4. Aí ele olhava, e aí ele ia no quem? No auditório. Você já percebeu que a gente faz a mesma coisa? Você olha para o auditório. A 1, a 2. A 4. A 4. Um monte de gente que não tem nada. Sabe o que acontece? Eles não têm nada a perder. Você já percebeu com tanto de gente que dá palpite na nossa vida e não tem. Eles não, se perder, quem vai perder é você, não é ele? A gente fica nessa opção. Que porta que eu entro? Que porta? A gente tem que saber que lugar. Deus tem um caminho certo, meu querido. Deus tem um lugar perfeito para levar você, para que você viva um ano extraordinário. O texto diz que quando eles chegam ali, param. Diz que no final de 3 dias, versículo de número 2, sucedeu que ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, olha só, tinha uma estratégia agora. Enquanto eles não sabiam o que fazer, o povo ficou parado. A gente precisa saber dessa questão. Quando eu não sei o que eu faço, o que eu faço? Nada. Fica parado. Não sei o que fazer. Não. Tem gente que, eu sei que às vezes o temperamento de alguns não ajuda, e eu me encaixo dentro dessa mesma categoria. Porque a gente é hiperativo, a gente não consegue ficar parado. Falou em esperar para a gente, já começa a dar urticária. Espera, e já começa. Pipoca tudo, você fica nervoso. Esperar não é comigo, nada, eu não aguento esperar. Mas meu irmão, a Bíblia diz que bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Se tem uma coisa que vale a pena esperar é por Deus. Deus nunca frustra aqueles que esperam por Ele. Vale a pena esperar em Deus. Se você tivesse esperado em Deus em algumas situações da sua vida, você já teria evitado algumas frustrações. Espere em Deus, sossega. Como eles esperaram em Deus, Deus veio. Aí veio uma ordem dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis. Olha só,
Primeira coisa que eu quero que você entenda. Se tem uma coisa que você tem que procurar enxergar diante de um momento de passagem, é a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Naquela época, a arca trazia dentro dela alguns utensílios que haviam marcado a peregrinação durante o deserto. Deus era reconhecido na sua presença através da arca. E eles entendem o seguinte: quando você ver a arca, olha o que está escrito no versículo 3, grifa aí: quando virdes a arca, então partireis. O que eu quero que você entenda aqui, nesse ano que está entrando, não faça nada sem ouvir uma direção de Deus para a sua vida, sem ouvir o que Deus tem para falar. O texto diz: quando você vir a arca, então você parte. Enquanto você não ver nada, fica parado, não tem problema nenhum. Isso quer dizer o seguinte: que se Deus manda eu caminhar, eu caminho. Se Deus não se move, eu estou parado. Eu sei que essa nossa espera, essa nossa dependência vai contra esse hiperativismo. Você tem que ter iniciativa, você tem que fazer alguma coisa. E às vezes a gente dentro de casa ouve essa cobrança: você tem que fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Mas um homem e uma mulher que querem viver o melhor de Deus para a sua vida tem que ficar atentos aos sinais de Deus. Aos sinais de Deus. Quando virdes a arca da aliança, então partireis vós também do vosso lugar. A arca, a palavra arca é citada 7 vezes nesse capítulo. Tem que ter um porquê. A conotação do capítulo é para a presença de Deus. Eu não sei quantos se lembram do episódio onde Moisés, em Êxodo capítulo de número 33, verso número 35, ele diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés estava declarando amplamente e de uma forma transparente: Senhor, se o Senhor não for conosco, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu tenho que aprender isso. O problema é que a nossa vida às vezes chega num momento de caos, de frustração, é porque você está antecipando a presença de Deus. Tem gente que quer tomar a frente de Deus e depois pede para Deus consertar a caca que ele fez. Oh Deus, eu acho que eu fiz besteira, mas agora na tua infinita graça. Aí apela, né? Na tua misericórdia, tu és bondoso, Senhor. A tua palavra diz que mesmo quando não somos fiéis, tu permaneces fiel. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, Senhor. Aí você vai com somebody love para cima de Deus, para tentar justificar a tua precipitação. Deus fala com Josué: Josué, você é o meu guia, mas você vai mostrar como é que esse povo tem que caminhar. É de acordo com a minha presença. O povo havia chegado até ali de que forma? Com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Moisés pediu isso: Senhor, mostra a direção. Deus disse: eu vou. A nuvem parava, o povo parava. Eles haviam chegado até aqui e eles só conseguiriam chegar até o destino final da mesma forma. Queridos, você só chegou até aqui porque Deus te conduziu. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, diz o salmista, o que teria sido de nós? Os nossos inimigos teriam nos devorado, nos destruído, se não fosse o Senhor. Você só está aqui porque o Senhor tem te conduzido. O seu braço fiel, a sua destra tem te sustentado. Você só chegou aqui porque Deus tem te ajudado. Você tem que entender de que é Deus quem vai dar a direção. Josué ouve essa palavra: se a arca andar, eu ando. Agora olha como é que termina o versículo 3. Vocês vão partir do vosso lugar e há o quê? O quê, gente? Seguireis. Não é Deus que me segue, é eu que sigo Deus. Tem gente que às vezes fala para Deus: Deus, vamos logo, está atrasado, vamos, que eu já estou na frente de Deus. Não é você que segue Deus. Você pede para Jesus te seguir, ao invés de você seguir Jesus. Você tem as suas ideias, você tem as suas obras, você tem os seus projetos, e você pede para Deus: vem comigo, Jesus. Não, a obra é dele,
O plano é dele, eu o sigo. A ordem que ele recebe para esse ano, para essa passagem, é essa: eu vou seguir. Assim que eu vir a presença, eu ando. Na direção de Deus, eu faço. Se Deus não fala, eu não falo. Se Deus não age, eu não ajo. Se Deus não faz nada, eu não faço nada. Está dando para entender aqui? É uma palavra tão simples, querido, mas tão elucidativa para a gente chegar a um lugar melhor. Sabe por quê? Olha o que vai acontecer. No verso número 4, a palavra que ele recebe é para seguir, mas olha só, ao mesmo tempo haja distância de cerca de 2.000 côvados. Isso dá mais ou menos 1.000 metros. 1 quilômetro na frente. Você sabe por quê? Porque tem gente que é assim. Ele quer tomar a frente de Deus. Ele não quer seguir Deus. A arca vai, até um certo ponto você a segue. Mas olha a orientação, haja distância. Primeiro, para que haja uma facilidade de você enxergar, e ao mesmo tempo para que haja reverência. A presença de Deus, a gente sabe muito bem, estudando com mais detalhes, a gente descobre que ninguém podia se aproximar da arca. Quem muito se aproximava era consumido pela glória. Tem gente que quer seguir a Deus, mas ele não quer seguir de perto só não. Ele toma a frente. A gente precisa entender o centro da vontade de Deus, ouvir a sua palavra e caminhar numa distância suficiente para que a gente veja a direção que Deus está mostrando para nós. Senão, sabe o que acontece? A gente entra num relacionamento sem compromisso, sem respeito. Tem gente que está tão acostumada com esse negócio: eu e Deus é assim, ó. Eu sou truta do mestre. E o mestre e eu, nossa, mas nós... Não, Ele é o Senhor, eu sou servo. Não tem esse negócio de nós somos, não, Ele é Deus, eu sou criatura. É Ele lá e nós cá. É assim que funciona. O que a palavra vem aqui é que haja distância. Porque tem gente que anda falando coisa que Deus falou e que Deus não falou. Às vezes me assusta algumas pessoas que chegam e dizem coisas que Deus nunca disse. Falam coisas que Deus nunca falou. Prometem coisas que Deus nunca prometeu. Aliás, há uma profecia contra esses profetas em Ezequiel. Falam coisas que eu não falei. Aliás, eles profetizam segundo a sua própria vontade. É o cara que já está tomando a dianteira de Deus. Ele não guardou distância. Deus está no seu santo templo, meu querido. Cale-se diante dele toda a terra. É Ele quem fala, eu apenas obedeço. Eu não peço. Tem gente que determina. Já viu o cara determinando o que Deus vai fazer? Eu determino. Deus deve cruzar o braço, olhar para a pessoa e dizer assim: sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Que determina: Senhor, eu não aceito. Deus está dizendo: o problema é teu, você não aceita, o que eu tenho a ver com isso? Eu não aceito, eu determino, eu tomo posse. Irmão, Ele é Deus, nós somos seu povo, Ele é o pastor, o resto é tudo ovelha. Nós somos todos rebanho do seu pastoreio. Ele é que tem um cajado, Ele é que dá a direção. Na hora que Ele manda parar, o aprisco para, o rebanho fica quieto. Ele quem dá a direção, a gente só faz e só. E só. Ele é Deus. E eu confio nele, porque eu sei que Ele é o bom pastor. Ele nunca vai me levar para lugar ruim. Ele só vai me levar para pastos verdejantes. Ele só vai me levar para águas tranquilas. Ele vai deitar olhos sobre a minha cabeça. Eu não preciso dar ordem para o pastor. Ele sabe muito bem para onde Ele está me levando. Essa é a realidade. Haja distância para a gente poder enxergar e dizer, e poder cantar o que o velho hino diz: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, contigo irei. E a gente vai.
Mas se Cristo vai. Mas se Cristo não vai, eu não vou. Pode quem quiser. Mas fulano está indo. Deus abençoe. Mas Beltrano está nessa. Vai com Deus. Se eu não tenho paz, quantos movimentos, quantos convites, quantas coisas, que às vezes a gente entra, talvez enganados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, por um falso espiritualismo. Pastor, mas fulano está fazendo, mas Beltrano, mas... Jesus está nesse negócio. Se ele tiver, conta comigo. Se ele não tiver, bye bye, so long, goodbye. Pode ir que eu não vou. Eu sigo a Cristo. Eu sigo a Cristo. E eu sigo aqueles que seguem a Cristo. Haja distância. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 4. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o que, gente? O caminho pelo qual haveis de ir, meu querido. É Deus que sabe o caminho. Eu não sei. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer em 2015? Mas Deus sabe. Meu irmão, eu quero andar com quem sabe. Eu vou andar com quem não sabe? Eu não sei não, mas vem comigo. Estou fora. Eu sei que Ele é onipresente. O passado e o presente e o futuro, para Ele são a mesma coisa. 2015, Deus já está lá. A gente está aqui limitado ao nosso tempo, ao nosso cosmos. A gente está limitado nesse espaço de tempo. Hoje, dia que é? 14? 14 de dezembro. Meu querido, Deus já está no 14 de dezembro de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Até os confins dos dias, Ele já está. Eu quero seguir a Ele. Olha o que o texto diz. Para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho, olha o que o texto diz, nunca passastes antes. Quem aqui já passou por 2015? Levanta a mão que nós vamos orar por você agora. Porque você deve ser algum encosto, alguma coisa que veio. Ninguém! Como é? Eu nunca estive em 2015. Eu quero seguir quem está em 2015. O futuro está nas mãos do Senhor. O futuro está nas mãos do Senhor. E eu quero seguir a Ele. Eu vou segui-lo porque o caminho eu não conheço. Eu nunca passei antes. São novos sonhos, novos desafios, novos adversários. São muitas coisas diferentes. Eu não conheço, mas Ele conhece todas as coisas. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de fazer alguma viagem turística. Quando você vai a alguns lugares, e principalmente a sítios arqueológicos, normalmente quem te espera... Eu tive a oportunidade de estar agora na Colômbia, numa cidade chamada... Eu esqueci o nome. Deixa eu me lembrar, eu vou lembrar o nome já. O nome da cidade. Dizer que ela é bonita, era Caribe... Como é que chama a cidade? Cartagena. É assim, Cartagena. Caribe de Colômbia. É bem da Colômbia o Caribe mesmo. Quando nós chegamos, foi uma reunião dos líderes da América do Sul para a igreja. E nós reunimos, e teve um dia em que nos deram livros, depois de reuniões, para a gente conhecer a cidade. Ninguém conhecia a cidade. O que nós fizemos? Contratamos um guia. O cara mora lá, sabe por onde pode passar, sabe até que hora você pode caminhar, sabe qual é o restaurante bom. Você já entrou em fria comendo em um lugar que você não conhecia? Já ou não? Você entrou nesse restaurante e disse assim, aqui é bom, aqui é extraordinário. Enquanto você entrava, os outros riam de você, você nem percebia. Não, você tem que ir no lugar que alguém já conheça. O guia foi e nos levou na antiga cidade. Havia um forte que defendia, porque a entrada ali do Pacífico para o Golfo do México passa ali por Cartagena. E aí mostraram os canhões, e por onde, e a história. Por quê? Ele havia nascido lá. Ele havia sido ensinado sobre a cultura e sobre a história da cidade. Eu não conhecia. Agora você imagina, eu vou conhecer Cartagena, boto uma mochila nas costas, só vou dar com o burro na água, vou gastar dinheiro em lugar ruim, vou comer em lugar ruim. Por isso que quando você vai em lugares onde você não conhece, a melhor coisa que existe é ter um guia. O guia falando, olha,
fulano de tal, aqui você dá gorjeta tanto, ali você não come. É assim que funciona ou não, gente? O texto diz que eles nunca haviam antes passado por ali, mas Deus conhece toda a terra, Deus conhece tudo. O mesmo é contigo e comigo nesse novo ano. Eu não sei o que o amanhã nos reserva, mas Deus sabe. É por isso que eu quero segui-lo. Ele não vai me levar por caminhos tortuosos, Ele não vai me levar a veredas de morte, Ele vai me conduzir por uma vereda plana, porque Ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho. É por isso que você tem que andar perto de Deus. Mas como é que a gente anda perto de Deus? O texto diz, verso de número 5. Disse Josué ao povo: o que? Santificai-vos. Pureza, separação. A palavra em hebraico é kadash, separado. Santificar aqui quer dizer separe-se para Deus. Você quer chegar num lugar diferente? Separe-se para Deus, meu querido, nesse novo ano. Tem gente que viveu esse ano de 2014 em que ele era de todo mundo. Eu sou de todo mundo, é tudo certo, eu sou de Deus. De vez em quando eu me empresto para o diabo, de vez em quando ele me usa, mas depois ele me devolve. Não seja de Deus 100%. A tua casa, a tua família, os teus bens, tudo nas mãos do Senhor, porque as maravilhas só vão acontecer quando eu me separo para Deus. Tem gente querendo ver maravilha, mas não decide ser de Jesus para valer. Tem gente que passou o ano todo, não chove e não molha com Deus. Vem na igreja, não vem na igreja. Vem um domingo, falta 3. Vem na ceia e depois não ceia. Não vem em culto, eu vou quando estou afim. Não, separado para Deus. Se eu quiser ver maravilha, eu tenho que decidir. Eu sou de Jesus, 100%, nada para o diabo, nem uma unha, nem um fio de cabelo, nada do que eu sou, nada do que eu tenho, pertence a outra pessoa, senão a Jesus Cristo. Defina-se. Josué disse: olha gente, para a gente cruzar e caminhar em direção à promessa, nós devemos nos purificar. Deus não abençoa gente impura, Ele é puro, Ele é santo. Como é que você quer caminhar com Deus? Porque com a orientação que o texto nos dá antes, caminhe com Deus, siga a Deus. Mas para seguir a Deus e caminhar com Deus, eu tenho que me separar para Ele. Eu tenho que me purificar. Eu tenho que deixar algumas coisas que eu não consegui largar nesse ano de 2014. Alguns vícios, algumas práticas condenadas, não pela sociedade, não pelo pastor, não pela igreja, mas pela palavra de Deus. Separe-se. Santifique-se, e olha o tempo que ele diz: santificai-vos agora, para que o amanhã seja diferente. Olha como é que ele trabalha. Se eu quero um amanhã diferente, eu tenho que me santificar hoje. Não é isso que o texto diz? Santificai-vos para... Está lá na sua Bíblia ou não é só na minha que está? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você se dedicar a Deus, se você se consagrar, se você entregar a sua vida, tudo que você tem, colocar a sua casa, os seus bens, tudo no altar, se prepara, o teu amanhã vai ser diferente de tudo aquilo que você já viveu até hoje. As maravilhas do Senhor vão te alcançar se você se separar para Deus. Eu nunca vi, nunca conheci um homem e uma mulher que decidiram se entregar a Deus incondicionalmente, que não se tornaram alvo do favor e da graça de Deus. Tudo melhorou. Sabe por quê? Quando você diz assim: eu sou teu Jesus, Ele te toma no braço, Ele diz: agora quem cuida de você sou eu. Enquanto você era dos outros, você é meu, você é igual cachorro com 2 donos. Já viu cachorro com 2 donos? Ele morre de fome, porque um acha que dá comida. Não, você não deu? Eu também não dei não. Mas eu achei que você tinha dado. Não, mas eu achei que você tinha dado também. Pois é, morreu. Aí ó, miserável, morto. Lá no céu diz assim: não, ele está dizendo que é teu. O diabo dizendo para Jesus: meu? Não, meu não. O que ele faz parece que ele é teu. Não, meu não, ele vem quando ele diz que é seu. Então, nessa rixa, o diabo sempre leva. Nessa rixa, o diabo sempre leva. Sabe por quê? Jesus só quer aqueles que decidem ser dele. É por isso que Josué dá uma palavra ao povo como líder, dizendo: santifique-se agora, separe-se. Meu querido, nesse novo ano, assuma o compromisso de tirar toda a impureza da sua vida, tudo aquilo que está fora do lugar.
Quantos de nós não temos perdido excelentes oportunidades porque estamos andando impuros diante do Senhor? Não é que Deus não quer te abençoar. E a gente entra na lamentação de Isaías 59, aonde o Senhor responde: o meu braço ele não está encolhido, não, Senhor. Nem os meus ouvidos estão surdos para ouvir o vosso clamor. O problema é que o vosso pecado tem feito separação entre vocês e eu. O problema não é que meu braço está encolhido, não é que eu não quero abençoar, não é que eu não quero liberar uma palavra de vida, de favor sobre você. O problema é o pecado, e o pecado precisa ser tratado, confessado e deixado, para que flua a bênção e o favor de Deus na sua vida. Tira de uma vez, faz uma faxina na tua alma, decida hoje à noite dizendo: não, eu vou agora caminhar em direção a algo novo de Deus. Eu vou viver algo novo na minha vida como família, como casal, como empresário, como um profissional, como um crente. Eu vou viver algo novo. Põe a tua vida em ordem. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. É Ele quem te convence do pecado. Não é a tua mulher, não é o teu marido, não é o teu amigo, e sequer é o pastor, é o Espírito Santo. Mas quando Ele fala, ouça e obedeça. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aqui, porque eu não especifiquei pecados nesse microfone, mas o Espírito Santo está falando no teu coração, áreas da sua vida que estão debaixo de impureza ainda. Você quer ver maravilha? Pastor, 2015, o melhor ano da minha vida, eu quero romper, eu quero fechar os melhores contratos, eu quero ver a minha família sendo abençoada. Purifique-se hoje. Põe em ordem o que está errado. Põe a casa em ordem. Restaura o altar. Põe em dia a tua vida. Você vai ver, as maravilhas do Senhor vão se tornar coisas imediatas no seu amanhã. Josué diz: santifique-se, o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Agora olha o versículo de número 7. Olha o benefício de se obedecer à direção de Deus. Olha o que Deus diz para Josué: Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer perante os olhos de todo o Israel. Todas as vezes que um líder, um homem, uma mulher decide obedecer à voz de Deus, Deus o exalta. Sabe por quê? A glória do Senhor. Você sabe que você está vivendo as portas abertas que Deus tem colocado diante de você, os milagres, os prodígios, as grandes coisas. Não é pela sua ideia, não é pelos seus méritos, não é pelos seus próprios benefícios, mas é por estar em obediência ao Senhor. E aí quando você é abençoado, você dá toda a glória ao nome de Jesus. Diz: não sou eu, é por causa dele. Não é pelos meus méritos, não é pelo meu talento, não é pela minha inteligência, é pela minha obediência. E você traz glória ao nome do Senhor. Todas as vezes que alguém obedece a Deus, ele é engrandecido. Deus quer te engrandecer em 2015, meu querido. Deus quer te levar a patamares mais altos. Deus quer te colocar em lugares elevados no seu trabalho, na vida espiritual. Deus quer que você seja engrandecido. É Deus quem nos engrandece. Cuidado com o seu auto-engrandecimento. Quando você quer se colocar em lugares onde Deus não te colocou, seja humilde. Aprenda com Davi. O óleo derramado na cabeça dele, anos depois, para ser mais preciso, 13 anos depois, é que ele assume o trono, e não de Israel como todo. Primeiro de Hebrom, uma parte, mas ele esperou o tempo certo, porque é Deus quem nos engrandece. É Deus quem nos engrandece. A nós compete apenas obedecer. Deus diz para Josué: hoje, meu filho, eu vou começar. Agora olha que coisa interessante. Não é algo imediato, é um processo. Deus diz para Josué: hoje começarei a engrandecer-te. Por quê? Porque o nosso processo pode ser interrompido pela desobediência. O nosso processo de engrandecimento de Deus, porque Deus começa a nos levar. Quanta gente que começou direito, Deus começou a engrandecer, ele escorregou na maionese, caiu. Ele estava sendo elevado, Deus estava exaltando, Deus estava engrandecendo ele perante todos. Você elevou o seu espírito.
E ele começou a viver aquilo que Ezequiel fala sobre o rei de Tiro, sobre a figura que ele faz a respeito de Lúcifer. Elevou-se o seu coração. Ele se transforma num rei Uzias, que começou bem, começou obedecendo a palavra, mas de repente elevou-se o seu coração e ele caiu. Quanta gente que em 2014 não começou direito. Esse ano eu vou obedecer a Deus para valer, pastor. Não, esse ano pode ter crente igual a mim, melhor não vai ter. Eu vou mandar até fazer uma camisa super crente, porque eu vou ser o crente assim, mas um crente super. Não vai ter ninguém igual, ninguém vai orar mais que eu, ninguém vai ler a Bíblia mais que eu, ninguém vai mais ser fiel ao Senhor. Eu vou entregar meu dízimo em dia, eu vou dar oferta com alegria. Deus vai me... Janeiro, fevereiro, março, Deus começou a te abençoar, porque todo que semeia, colhe. Toda atitude de obediência produz favor de Deus. Aí você começa a ver, uma porta começa a se abrir, o favor de Deus começa a soprar, algumas coisas começam a melhorar, mas de repente você se exalta. E você diz, nossa, não é que eu estou chique mesmo, olha só. É igual um camarada que uma vez orou, estava quebrado. Disse, pastor, eu sonho em Deus me dar uma oportunidade, eu quero participar, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero contribuir para o avanço do reino. Pastor, vamos orar, eu creio em Deus, você está sendo fiel. Você é fiel, pastor, eu estou aqui, eu quero me comprometer, eu assumo um compromisso de andar com Deus para valer. As portas começaram a se abrir. Começou a participar de um processo seletivo. Ele entrou numa multinacional. Pela primeira vez, ele entrou, ganhou um salário mínimo, entrou na linha de produção e tal, mas ele estava feliz porque ele estava desempregado há muito tempo. Ele veio e entregou o seu dízimo com alegria ao Senhor. Colocou lá o seu dízimo no altar, veio com alegria. Senhor, grato sou pela tua fidelidade e pelo teu favor sobre a minha vida. E Deus foi o abençoando. Ele encontrou favor e graça perante o chefe da linha de produção. Eu estou precisando de um cara como você. Eu preciso que você seja assim o meu encarregado de linha. Oh, maravilha, coisa boa. Então, de um salário mínimo você vai ganhar 5. Glória a Deus. Veio, entregou envelope. Pastor, estou aquilo que Deus tem sido fiel, coloquei meu dízimo aqui no altar e estou fiel. Deus tem me abençoado. Deus foi prosperando a vida dele. Palavra, promessa. Passou um tempo. O gerente do departamento começou a dizer, esse cara é bom mesmo. Não é à toa que colocaram ele como encarregado de linha. Eu vou promover esse cara. Botou ele numa faculdade. Ele estudou. Depois de algum tempo, ele já ainda cursando a faculdade, o gerente foi mandado embora. Quem foi promovido? O santo irmão. Dos 5 salários que ele recebia, ele agora começava a receber 10. Até língua estranha ele falou. Sapateou. Chorou na presença de Deus. Só que agora ele já estava começando a achar muito o dízimo dele. Quer dizer, entregar esse envelope está me doendo o coração, pastor. Quando era um salário, eu dizia, Deus, tu és fiel. Com 10 agora, Deus. Mas ele continuou. E entrou uma nova empresa no mercado concorrente, e começou os headhunters, procurando alguém que conhecia, porque era concorrente, e precisava de alguém que fosse especializado naquele tipo de produto, na linha de produção. Convidaram o fulano, dizer, olha o seguinte, você não vai ganhar 10, não vai ganhar 20 salários mínimos. Ele veio para a igreja, deu glória a Deus, contou o testemunho, até que ele foi dar o primeiro dízimo dele. E agora, ele olhava para o envelope e dizia, Deus, será que eu devo dar? E ele veio falar com o pastor, pastor, eu estou passando um momento, quero abrir meu coração, estou passando, olha, o senhor lembra minha trajetória, eu cheguei aqui desempregado, Deus foi me abençoando, prosperando, fiel a Deus, cheguei agora, Deus me levou para um lugar maior, melhor, eu estou vivendo um momento novo, e eu estou agora com uma dificuldade, eu não consigo dizimar com fidelidade. O pastor disse, eu resolvo esse problema agora. Já desse jeito, pastor bom, uma oração, ajoelhei, pôs a mão na cabeça dele, Deus, que ele perca esse emprego agora, mas é já,
que amanhã, quando ele chegar no trabalho, ele seja chamado no RH, que nem a mesa dele ele consiga se aproximar. No pátio da empresa, Deus, ele seja demitido para a tua glória. O cara olhou para ele e falou: você está de brincadeira comigo? Eu falei: mas você não está tendo dificuldade? Se você não está você aprendeu a ser fiel no pouco, você está tendo dificuldade de ser fiel no muito. Então, como você não sabe ser fiel no muito, vamos voltar para o pouco. Deus vai te abençoar. Sabe, a gente vê uma situação dessa, mas é verdade com tanta gente. A gente quer ser abençoado, mas a gente é nas pequenas coisas. No muito, não. O texto diz que eu tenho que me separar completamente. É obedecer incondicionalmente. É ser fiel no mínimo e no muito, para que Deus continue a me abençoar. O texto começa a dizer de que esse engrandecimento que vem do Senhor é algo tão positivo na vida deles. E eu termino aqui com o verso número 10. Olha o que disse Josué ao povo: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando eu obedeço a palavra, Deus está no meio, meu irmão. Deus vai ser com você em 2015. Não é que você vai ter que orar: Deus me ajuda. Ele vai estar contigo todos os dias, os 365 dias do novo ano. Se você andar em obediência, santificado ao Senhor, Deus vai te engrandecer. Você vai continuar fiel, Ele será contigo. E eu termino aqui: e Ele lançará diante de vós todos os vossos inimigos. Ele cita aqui os inimigos da terra, que eles entrariam. Nós entramos no novo ano, os inimigos nos aguardam, mas Deus vai lançar por terra cada um dos inimigos, para a glória do seu santo nome. Você crê nisso hoje à noite? Você está disposto a obedecer a palavra? Porque senão não adianta nada. Pastor, eu quero um novo ano, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Você só vai repetir um ano num calendário diferente. Você vai viver as mesmas frustrações, as mesmas decepções, as mesmas angústias, os mesmos fracassos. Tome uma atitude diferente. Assuma andar com Deus, obedecer a palavra, purificar-se. Deus vai conduzi-lo a um lugar aonde você ainda não caminhou, ainda você não conheceu, um lugar da promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Deixa eu orar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você hoje à noite. Eu sei que, enquanto ministrávamos aqui, não há nenhuma dúvida sequer no meu coração de que o Espírito Santo conduzia você a situações, trazia a sua memória, o seu coração nessa noite, áreas da sua vida que estão em desarmonia com a palavra de Deus. Você tem que viver a sua vida segundo o curso daquilo que é o seu próprio interesse. Você não segue a Deus, você busca a Deus só quando você está em desespero. Você não tem seguido a Deus. O texto diz: quando virdes a arca, você vai segui-la. Eu tenho os olhos em Cristo, eu tenho os olhos na palavra, eu mantenho os olhos no Senhor. Se Ele diz vai, eu vou. Se Ele diz não vai, eu fico. Deus hoje à noite quer te conduzir, Ele quer tomar a sua mão. A palavra de Deus nos orienta que Ele é um Deus que nos toma pela mão e Ele nos conduz. Ele que vai caminhar com você nesse novo ano. Os inimigos, caminhos que você não conhece, se você tomar as mãos de Deus hoje à noite, Ele vai conduzi-lo a lugares fantásticos, extraordinários, que você não conhece, mas Ele já preparou coisas grandes para a sua vida. Talvez o que falte a você é separar-se para Deus completamente, é santificação. A palavra de Deus afirma de que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Você precisa se separar para Deus, decidir servir a Cristo para valer, não ser um crente de final de semana, mas viver a vida de Cristo em você de forma plena, intensa. Eu quero orar com você hoje à noite, aí mesmo onde você está, com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Se há um momento no culto em que você tem que parar
para aplicar essa palavra é agora. Qualquer outra coisa não vale a pena. Qualquer outra distração não vale a pena. Sua cabeça, feche seus olhos e diga: Deus, se essa é a tua palavra, eu quero aplicá-la na minha vida. Eu quero caminhar em direção ao teu melhor para a minha vida, Senhor. E eu sei que o Senhor é o único que pode me levar a um lugar da promessa. Eu não sei o caminho. Pedro, quando foi confrontado por Jesus, quando muitos os deixaram, Jesus volta para Pedro e diz: e vós? Vocês vão me deixar também? Pedro responde: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos para onde? Tu és o caminho, não há outro. Tu és a verdade, tu és a vida. Nós vamos seguir ao Senhor. É Cristo que a gente tem que seguir. O que você precisa hoje à noite é decidir seguir a Cristo para valer. Eu quero orar com você. Você que ouviu essa palavra hoje à noite e que assumir um compromisso de andar com Deus para valer, de assumir vida plena com o Senhor, de abandonar o pecado, de separar-se para Deus, viver vida santa, viva no altar, obedecer a palavra, ouvir a voz de Deus. Se o Espírito Santo falou com você, aí onde você está, eu vou pedir para que você peça licença do seu lugar, e você vai vir aqui à frente, e você vai fazer deste altar um altar de compromisso com Deus. Aí onde você está na galeria, você bem sabe que esse parapeito é o seu altar. Você vai sair do seu lugar, você vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu quero me consagrar a ti, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero obedecer a tua voz, eu quero viver algo novo para a minha vida. Eu entendo que a única maneira de acontecer isso é se eu obedecer a tua voz hoje à noite. Se Deus falou com você, peça licença, meu querido, vem aqui para frente, dobre o seu joelho no altar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você hoje à noite. Você que está na galeria, isso mesmo, faça caminho até esse parapeito. Transforme no seu altar de compromisso com o Senhor Deus hoje à noite. Diga: Senhor, eu quero deixar a prática do pecado. Eu quero deixar de viver a vida segundo aquilo que eu julgo ser o melhor. Eu quero obedecer a Ti. Eu quero estar mais atento à direção que o Senhor me dá. Eu quero estar atento à tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, dirige o teu povo hoje à noite. O Senhor quer te conduzir. O Senhor quer te levar a um lugar novo, meu querido. Deus quer te levar a um lugar melhor, mas você precisa mudar as práticas. Você precisa mudar a maneira como você tem vivido a sua vida. Você quer viver do seu jeito, você vai acabar do seu jeito. Mas se você hoje decidir viver a vida segundo a palavra, a direção do Senhor, você vai alcançar o centro da vontade de Deus para a sua vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver um ano de bênção, de favor, de promessa sobre todas as áreas da sua vida, pessoal, profissional, familiar, espiritual. O melhor do Senhor vai te alcançar se você obedecer a sua palavra, se você se consagrar. Eu quero orar com você hoje à noite. Mas você que veio aqui à frente, você que está aí no altar, na galeria, fale com Deus. Diga: Senhor, eu quero me consagrar a Ti hoje à noite. Eu quero me submeter à direção da Tua palavra. Eu não quero mais fazer aquilo que o meu coração me leva a fazer. Eu não quero mais seguir a inclinação do meu próprio coração. Eu quero viver aquilo que a Tua palavra tem para a minha vida. Quantas frustrações eu já não vivi, quantas decepções, fruto, Senhor, da minha inclinação, a minha carne prevalecendo, o meu eu dominando. Eu destrono todas essas coisas e coloco Jesus Cristo sobre o trono da minha vida. Eu coloco como Senhor absoluto. Ele é Deus sobre todas as coisas. A Ele eu ouço a voz do Espírito em obediência. Eu me santifico a Ti. Eu deixo tudo aquilo que não Te agrada no altar nessa noite, para viver única e exclusivamente para o louvor da Tua glória. Pai, nessa noite, diante da Tua palavra, nós hoje, Senhor, assumimos um compromisso de viver de acordo com Teu plano perfeito para nós. Cada um desses que saiu do seu lugar, atendeu o convite da Tua palavra, prostrou-se nesse altar. Senhor, cumpre a Tua palavra, Deus.
que através da atitude de cada um deles, um novo amanhã possa romper no horizonte da vida de cada um deles. Aquilo que eles fazem hoje produzirá coisas novas na vida deles amanhã. Eu creio e declaro pelo poder da tua palavra que o amanhã deles será de maravilhas, Deus, será de prodígios, será de portas abertas, será de provisão, será um caminhar mais próximo do teu melhor em todas as áreas. Eu vejo casamentos vivendo um novo tempo, eu vejo jovens se alegrando no Senhor, eu vejo empresas, eu vejo, Senhor, áreas profissionais rompendo em direção a um novo tempo, por causa de uma decisão de andar com Deus, de obedecer a sua palavra, de separar-se para o Senhor. Pai, o rio vai abrir, o Jordão vai parar, e nós vamos atravessar, nós vamos caminhar em direção ao teu melhor para a nossa vida, Senhor. Eu abençoo a cada um destes, aqui neste lugar, espalhados por toda a igreja, assistindo-nos pela internet, que a tua palavra se cumpra, que a promessa do Senhor os alcance, e que nós possamos ser engrandecidos no Senhor, para que todos vejam de que vale a pena obedecer ao Senhor, de que vale a pena andar com Deus, de que vale a pena andar em santidade, porque quando nós assim o fazemos, o Senhor nos engrandece para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, desde já, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus, dê um aplauso a Jesus aí, por favor, meu querido. Essa é a palavra de Deus. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Palavra de Deus. Meu desejo, a minha oração, meu sonho para você é que o novo ano seja um ano em que o melhor de Deus vai te alcançar. Mas se você não fizer a sua parte, se você não obedecer a palavra, se você não se separar para Deus, se você não deixar as coisas do mundo de lado, você vai sofrer de novo. Você vai nadar e morrer na praia. Não é o que Deus tem para você. Busque a Deus e deixe com que o favor dele te alcance. Você não vai precisar correr atrás de bênção, você não vai precisar ficar fazendo promessa para Deus. As bênçãos vão te seguir. Onde você for, onde você colocar a planta dos teus pés, o favor de Deus vai te alcançar. As bênçãos do Senhor vão fluir. A tua casa, o seu trabalho, onde quer que você entre, o Senhor é contigo. Ele vai à tua frente, aplanando as veredas, endireitando os caminhos e fazendo com que você goze do seu favor para sempre e sempre. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante as suas mãos para os céus. Eu quero te abençoar hoje à noite. Pai, eu despeço o teu povo agora em paz e em segurança. Que essa palavra ouvida neste lugar hoje à noite produza na vida de cada um deles aquilo que só ela tem o poder de produzir. Que nós possamos sair daqui para caminhar um passo a mais em direção às promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Eu creio, ó Deus, que essa semana que se inicia é uma semana em que o teu favor vai nos alcançar. Eu creio, Deus, que as promessas da tua palavra vão se cumprir na vida de cada um dos teus filhos. Por isso, ó Deus, dá-nos uma semana de bênção, de favor. Livra-nos dos dias violentos, guarda-nos do homem perverso, Senhor. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Que de dia não nos moleste o sol, nem tampouco de noite a lua, ó Deus. Que o Senhor levante sobre nós a luz do seu rosto. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e tenha misericórdia de nós. E que agora o teu amor, ó Deus Pai, a tua maravilhosa graça, ó Senhor Jesus Cristo, e a tua doce comunhão, a tua presença, a tua graça, ó Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, reunido neste lugar, amém, agora e para todo sempre. E se você crê, diga amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, meu irmão. Deus tem coisa grande para você.